Meus amados irmãos, nós vamos, neste momento, refletir neste salmo que nós lemos durante toda a nossa ordem de culto. Obviamente, eu não vou ler novamente. Então, se você está ouvindo esse áudio, desta gravação a partir de agora, dê uma pausa no áudio e leia o salmo de número 18 inteiro, porque ele será o tema da nossa reflexão a partir de agora. Nossa reflexão, que na verdade é a segunda parte. A segunda parte deste tema, para o alto e avante, você não precisa ser um super-homem para ter sucesso em 2017. A única parte do salmo que nós não lemos durante a nossa ordem de culto é como o salmo se inicia. Eu não sei se você sabe, mas essas informações que nós temos antes do verso número 1, em alguns salmos em nossas Bíblias, elas fazem parte do salmo original. Na verdade, o salmo ele se inicia nesta informação que aparece normalmente antes do verso 1 em nossas Bíblias. E neste salmo, de número 18, diz o seguinte: para o mestre de música, então a gente já sabe que é um cântico, de Davi, servo do Senhor. Nós sabemos quem é o autor desse salmo, é o conhecido rei Davi. E quando que isso aconteceu? Ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, aí é que começa o salmo. Mas antes de começar o salmo, eu quero chamar a sua atenção para esse contexto histórico do salmo. Nós estamos aqui, para quem gosta de séries, o contexto histórico é de Guerra dos Tronos. O contexto histórico, tudo bem, é uma guerra somente da parte de Saul. Mas se você tiver curiosidade, interesse em conhecer ou revisitar essa história, durante a semana procura ler 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Lá para o capítulo 18, 19, Saul começa a ficar com ciúmes de Davi. E toda essa história se desenvolve. Saul era o rei e ele entende que Davi deseja tomar o seu trono. E Saul ele contrata mercenários para matar Davi. Ele usa o seu poder de rei e literalmente Davi foge. Davi vai para o deserto, Davi vai para as cavernas. Nesse contexto, o Senhor traz libertação para Davi. Davi sobrevive, não apenas sobrevive, mas ele reina sobre o povo de Israel algum tempo depois. O que eu quero chamar sua atenção de mais importante é que Davi, nesse contexto histórico, ele tinha inimigos físicos. Homens que queriam literalmente tirar a sua vida, queriam destruir. Mas junto com esses inimigos físicos, havia um mundo espiritual envolvido. Era significativo para o império das trevas que Davi fosse derrotado, porque já se percebia como a história estava se desenrolando e pela boca do profeta o que iria acontecer. Da mesma forma, meus amados irmãos, nós, nos dias atuais, nós temos inimigos físicos, pessoas que se levantam contra nós, instituições que se levantam contra nós. Nem sempre são claros esses inimigos físicos. Mas assim como Davi, nós temos inimigos espirituais envolvidos em nossas crises, em nossos problemas diários. Nós sempre estamos em batalhas espirituais. É contra o pecado, é diante das tentações que nos surgem, diante dos desejos que nós queremos, mas sabemos que não agrada ao Senhor, e diante do inimigo de nossas almas, que quer nos destruir. Por isso, nós podemos olhar para este salmo, e esse contexto de vitória sobre batalha, sobre inimigos, também numa perspectiva espiritual. É esse convite que eu faço para você. Estudiosos da Bíblia diriam: pastor, o senhor está correndo o risco de tratar o texto como uma alegoria. Não, eu não vou tratar o texto como uma alegoria, porque
o mundo físico e o mundo espiritual, ao mesmo tempo, é uma realidade da vida. E, meus amados irmãos, se nós não nos lembrarmos que as nossas lutas, elas são espirituais, nós vamos tentar resolvê-las sozinhos. E esse é o problema. E por isso dessa série de mensagens. Nós somos humanos. Nós somos matéria, como vimos no discipulado dessa semana. Nós, além de sermos humanos, nós não somos super-humanos. Nós não somos super-homem. É quando a gente esquece que a nossa vida está envolvida em questões espirituais. Por isso que o tema da nossa série diz para nós olharmos para o alto e para nós avançarmos. Por exemplo, naquela história que muitos conhecem de Marta e Maria, Jesus vira para Maria e fala: uma coisa apenas, uma coisa só é preciso. Marta escolheu a melhor parte. Meus amados irmãos, como nós vimos na canção do João Alexandre também em relação à nossa nação, uma coisa só é necessária: nós olharmos para o alto e avançarmos. Por isso, Davi começa esse salmo dizendo: eu te amo, ó Senhor, minha força. Leia junto comigo, é só essa frase. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Pensa comigo, o que envolve uma declaração de amor? Uma declaração de amor sempre envolve uma grande motivação interna, uma grande motivação do nosso coração. De repente, essa motivação é uma resposta de um amor. Alguém te amou, e porque alguém te amou, você responde com amor, você declara: puxa, eu te amo também. A pessoa te demonstrou isso. Às vezes, a motivação é um grande presente. Você recebeu aquele presentão. Mas eu não estou falando presentão só em valores monetários, ou ser grande ou ser pequeno, mas quanto ao significado. E aí ou você declara, ou você sente, você fala: poxa, eu amo essa pessoa. Ou alguém te resgatou. Você estava numa situação de morte e essa pessoa de alguma forma salvou a sua vida. Então essa gratidão, ela excede a gratidão, ela se torna, talvez para o resto da sua vida, um grande amor àquela pessoa. Perceba então que uma declaração de amor envolve uma grande motivação. E aí eu pergunto para você, por que nós temos dificuldade em declarar o nosso amor a Deus? Eu estou falando declarar de coração, porque a gente declara em canções, a gente declara lendo salmos, mas eu estou falando de você declarar espontaneamente: Deus, eu te amo. Mas do fundo do seu coração você sentir isso e você declarar. Quantas vezes você fez isso na vida? Você tem feito isso ultimamente na sua vida? Se não, a pergunta é: por que não? Talvez porque você não tem uma grande motivação. E o que Davi faz nesse texto é lembrar o que o Senhor fez. Nós temos dificuldade em declarar o nosso amor a Deus porque nós não nos lembramos frequentemente quem Ele é e o que Ele faz nas nossas vidas. Davi fez isso. Davi percebe no momento da sua vida o que Deus fez. E ele começa a escrever esse salmo. Ele começa então reconhecendo, declarando que somente Ele, somente Deus é a minha força. Ele declara: o Senhor é a força das nossas vidas. Por que Davi chegou a essa conclusão? É que ele afirma: eu te amo. Eu sei, o eu te amo vem antes, mas não é difícil interpretar o texto desta forma.
Eu te amo, ó Senhor, por quê? Minha força. Ele declara então o seu amor a Deus. Você não precisa ser o Superman por um motivo muito simples. A força não depende de você. A força não está em você. Mas a força está, como aparece aí no verso 2, naquele que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso rochedo. Ele é nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, Ele é o poder, Ele é a nossa torre alta. Em outras palavras, Ele é que me salva. Está aí no verso 2. Se coloque não na posição daquele que salva, mas na posição daquele que é salvo. Por que Deus me salva? Ele traz, e eu posso ter segurança na minha vida em 2017. Eu posso ter paz. Eu posso ter confiança. E atenção, eu não preciso. Você até pode, mas eu estou dizendo que você não precisa viver preocupado. Eu não preciso viver ansioso. Eu não preciso viver achando que tudo depende de mim. Ah, pastor, mas eu vivo assim. Mas você não precisa viver assim. Talvez você esteja vivendo assim porque você quer ser o super-homem, o super-herói da sua vida. Davi reconheceu isso numa situação drástica, numa situação mortal. E por que que você não precisa viver preocupado, ansioso e achando que você tem que resolver tudo? Porque basta você clamar ao Senhor e Ele salva. Verso número 3. Clamo ao Senhor e depois estou salvo. Você tem a ferramenta. E Davi nos traz uma reflexão muito interessante, né? Deus, por meio de Davi, nos traz essa reflexão. Não importa se a sua situação, ela parece ser simples. Ah, isso aqui é simples, daqui a pouco Deus resolve. Ou se a sua situação parece ser impossível. A situação de Davi era uma situação que parecia ser impossível. Um império, o povo de Israel, o seu exército determinado em matar um homem, Davi. Parecia impossível de se resolver. Não importa, olha o que diz os versos 4 e 5. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol, das profundezas da terra, me envolveram, os laços da morte me alcançaram. A situação é extremamente impossível de ser resolvida. Mas eu clamo ao Senhor. Presta atenção que talvez eu diga o mais importante que você precisa gravar desta mensagem agora. Porque o verso, na minha opinião, mais importante é o verso número 6 que vem a seguir. A solução para a nossa vida é sempre a mesma. Um grito por socorro. Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Meus amados irmãos, crianças, me ajudem. Nas histórias de super-herói, quem costuma gritar por socorro? São os super-heróis? Não. Nas histórias de super-heróis, os heróis são os que salvam. O que você, criança e adulto, precisa entender é que nós não somos os heróis. Nós somos os mocinhos. Não somos. Sabe o personagem principal?
o protagonista? Não, não somos. Nós somos os que precisam ser salvos. Isso parece talvez infantil para você e um conceito muito simplório. Mas se você viver todos os dias da sua vida se lembrando que você não é um mocinho, que você precisa gritar por socorro e tem quem te socorre, um ser muito superior a você, a sua vida será totalmente diferente. A tendência de você não viver preocupado, ansioso e achando que você tem que resolver tudo, será minimizada, se não totalmente apagada. Esse teu pensamento. De fato, somos salvos quando nós gritamos por socorro. Olha que interessante como continua o verso 6. Gritei por socorro. E aí duas expressões me chamam a atenção. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença. É curioso porque as figuras que Davi usa aqui são figuras que nós usamos na modernidade para descrever histórias de heróis. Você grita e alguém que é mais poderoso que você, que está na sua casa, que está em algum lugar, em algum palácio, em algum reino que ele vive, ele ouve o teu grito. Olha aí o Superman. Ele ouve. O seu grito chega. E ele se desloca. Talvez você esteja falando, não, você está exagerando, Marcelo. Está exagerando, também não é bem assim. Estou exagerando? Não sou eu não, é Davi. Como eu orientei vocês na ordem de culto, de novo, façam o exercício de visualizar os versos que vêm a seguir. A partir do verso número 7. Olha lá. A terra, visualize isso. Imagine que você está assistindo. A impressão que eu tenho é que Davi, ele deu um salto assim na história. Ele viajou no tempo, ele viu os filmes de Hollywood, e aí voltou no tempo e escreveu isso daqui. Porque é extremamente hollywoodiano, mas é real. Ele está falando o seguinte, a terra tremeu e agitou-se. Os fundamentos dos montes se abalaram. Então, vai criando essa imagem aí na sua imaginação, na sua mente. Está tudo tremendo. Os montes estão se abalando. Eles estremeceram porque Deus se irou. Não tem imagem mais perfeita na minha mente do que eu imaginar um Deus que me ama. Quando eu grito por socorro porque meus inimigos estão me perseguindo, porque eu não estou sabendo lidar com os meus problemas, esse Deus, ele sai da onde ele está furioso para me salvar. Com a faca nos dentes. Só que ele é poderoso. A terra treme, os fundamentos do monte se abalam, ele está irado. Agora, olha o verso 8. Das suas narinas subiu fumaça. Na sua boca tinha brasas. Cadê? Brasas vivas e fogo consumidor. Nariz soltando fumaça, fogo cuspindo pela boca. E da onde ele está vindo? Ele abriu os céus se abrem, e ele desce. As nuvens estão escuras, mas essas nuvens escuras estão sobre os pés dele. Ele está vindo nas nuvens, com fúria, cuspindo fogo. Imagine o semblante deste Deus que está vindo nos salvar contra os nossos inimigos. Ele monta num querubim. Ele vem montado num ser alado. Querubim sempre foi no Antigo Testamento sinal de realeza. Relacionado ao rei, relacionado àquele que governa sobre todos. Ele vem montado nesse querubim. Que mais? Voando, deslizando sobre as asas dos ventos. Ele faz das trevas o seu esconderijo. Das escuras nuvens, as nuvens estão cheias de água. O abrigo que o envolvia, a gente vai entender por que isso. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Uau, essas nuvens, o céu se abre, ele está sobre o querubim,
as nuvens estão vindo junto com ele, essas nuvens estão soltando raios e granizo. Como flechas, olha lá, atirou flechas e dispersou os meus inimigos com seus raios, os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Eu creio que essa frase aqui de Davi é para nos lembrar que o poder de Deus está muito acima da nossa compreensão e muito acima do alcance humano. Porque todos esses milênios já se passaram e nós não chegamos ao fundo do mar ainda. E nem ao centro da terra. E cientistas não têm a menor ideia do que existe lá. Só suposições. Ele simplesmente faz o fundo do mar aparecer e os fundamentos da terra são expostos pela sua repreensão. Com um forte sopro das suas narinas, com o nariz, né? Das alturas, estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Em outras palavras, ele me salva. Percebam, eu estava no meio dessa ira dele. Eu estava no meio dessa destruição dele contra os meus inimigos. Mas ele estende a sua mão, ele me segura, ele me tira das águas profundas. Isso me faz lembrar de Jonas. Que o que muda a vida de Jonas na profundeza do oceano, dentro da barriga de um peixe grande, é uma oração. E a última frase da oração de Jonas diz: a salvação vem do Senhor. Deus nos salva. Sabe por que Deus nos salva? Porque sozinho nós não iríamos conseguir. Jamais. Olha o que diz o verso 17. Adversários, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que são fortes demais para mim. Perceba que o salmista nos revela uma situação impossível de se resolver. Ele me salva, porque não tem como eu me salvar sozinho. Jonas não tinha como sair daquele lugar que ele estava sozinho. Davi também não, da situação que ele estava, sendo perseguido, quase sendo morto. Agora, os nossos inimigos, quer sejam físicos, quer sejam espirituais, eles são implacáveis. Atacaram no dia da minha desgraça. Eles desejam, meus amados irmãos, a nossa destruição. A pergunta é, quem são esses inimigos no nosso dia a dia, na nossa semana? A semana está começando. Quem são esses inimigos que Deus está falando conosco nesta manhã? Efésios 6,12 nos ajuda a responder. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O quê? Quer dizer que Jesus não me livra desses seres espirituais? Não. Ele te ajuda. Ele está com você. Mas você está em guerra. Jesus não fala assim para você, não vai para a guerra não. Fica aqui no nosso palácio e deixa que eu vou para a guerra. Jesus vira para você e fala, vamos. E cuidado, se você acha que a vida é paz, amor, rock and roll, nuggets e donuts. Não. Nós estamos em batalha e eles querem nos destruir. Eles atacaram no dia da minha desgraça,
significa que eles atacam em nossos pontos fracos. Presta atenção, o que você mais deseja é aí que você vai ser atacado, vai te ser oferecido. O que mais faz você se afastar de Deus, é isso que vai ser te oferecido em abundância. É uma luta diária. Mas nessa luta nós podemos contar com o Senhor, nos amparando, olha lá, nos dando libertação, nos libertando. Por quê? Porque Ele quer, porque Ele me quer. Leia comigo, só para você internalizar isso, essa última frase. Porque, vamos lá, porque me quer bem. Grava isso. Deus ainda não te tirou das batalhas. Haverá um dia que Ele vai te tirar. Jesus vai voltar. Mas nas batalhas da vida, Ele te quer bem. Ele te dá amparo. Ele te dá libertação, como está aí no verso 18, que nós vimos. A pergunta que surge para nós caminharmos para a conclusão é a seguinte: então o que cabe a mim? Não fiquem preocupados com o número de versos que tem o Salmo, não fiquem fazendo conta não, tá? Nós vamos levar o mesmo tempo que a gente costuma levar nessa pregação. O que cabe a mim? O que eu tenho que fazer então? Palavra-chave: confiar. Confiar em quê? Nas promessas de Deus para a sua vida. Confiar em quê? No poder de Deus na sua vida. Eu confio porque Ele prometeu e eu confio porque Ele tem poder para cumprir estas promessas. O resultado de eu confiar em Deus é eu seguir os caminhos do Senhor, como aparece aí. O resultado de eu confiar em Deus é eu cumprir as suas ordenanças, os seus decretos, é eu fugir do mal, me afastar do mal. O resultado é eu não me afastar de Deus. O que cabe a mim? Confiar. E a confiança me leva a esses resultados que o salmista nos traz aqui. Agora, o verso número 24, ele é muito emblemático. Ele diz assim: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos meus olhos. Aí a gente lê isso daqui, a gente entra em crise, porque a gente fala: pastor, mas eu não ando sendo justo, eu não sou puro diante dos olhos de Deus. E aí eu apresento para você a imagem deste menino que está aí na tela. Como eu disse na primeira parte dessa série, essa é a imagem de um filme iraquiano, que se chama Becas, não sei se é assim que se pronuncia, Becas, alguma coisa assim. O menino que tinha o sonho de ir para a América para conhecer o super-homem. Nessa imagem, como eu falei com as crianças há pouco, ele põe uma capa e ele faz essa pose. Ao tentar imitar uma posição do super-homem, o que essa imagem traz à minha memória é a cruz de Cristo. Ao tentarmos ser super-homem, nós descobrimos que a nossa justiça, a nossa pureza diante do Senhor só é possível pela cruz de Cristo. Porque Davi não sabia disso ainda, mas nós sabemos que quem nos justifica diante do Pai é Jesus. Meus amados irmãos, nós queremos ser heróis, mas nós precisamos de Jesus. Deus ajusta tudo no nosso coração, na nossa mente e no nosso coração. Ele ajusta. Ele sabe que a gente quer ser herói. Mas o tempo todo Ele nos revela que Jesus é que resolve os nossos problemas com os nossos inimigos. Por isso que a igreja, em toda a história, desde Atos, ela afirma, vai aparecer aí: creia no Senhor Jesus e serão salvos. Paulo fala isso para pessoas que estavam encarceradas ali e que viram o poder de Deus no contexto de Atos 16.
Por isso que a gente está afirmando, por isso que nós somos igreja. Por isso Jardim América, há 31 anos, fala, creia no Senhor Jesus e você será salvo. E o texto fala de uma humildade necessária. Ele fala no 25, ao fiel te revelas fiel, ao irrepressível te revelas irrepressível, ao puro puro, ao perverso reages à altura. E aí nesse contexto, no 27, ele fala de humildade. Salvas os que são humildes, mas os humilhas os de olhos altivos. A pergunta que surge é, que humildade é essa? Que Deus está falando para a gente. Que humildade é essa? É a humildade de nós reconhecermos que precisamos ser salvos. De que nós não somos Superman. Não é a humildade no sentido de pobreza. Está vendo o que a Bíblia fala? Aqueles que são pobres, aqueles que são humildes, aqueles que são simples. Não tem nada a ver com isso, meus amados irmãos. Isso tudo não é errado. São circunstâncias da vida. Mas a humildade de reconhecer que eu preciso ser salvo. Muitas pessoas confundem isso. E essa humildade me faz reconhecer que eu só tenho vida porque o Senhor me dá vida. Mantém acesa a minha lâmpada. É a humildade que me faz reconhecer que Deus me tira das trevas. As trevas que o meu pecado costuma me jogar, Deus me tira, transforma em luz as minhas trevas. É a humildade que me faz dizer que com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa, eu posso transpor muralhas. Em outras palavras, a humildade que me transforma em uma pessoa confiante. Eu ouço de pessoas, principalmente em início de ano. Ah, pastor, um problema na minha vida, o meu problema pessoal é que eu não sou confiante. Se eu fosse uma pessoa mais confiante, aí eu ia fazer isso, eu ia falar umas verdades para o meu marido, eu ia falar umas verdades para o meu patrão, Mas sabe que tipo de confiança que a pessoa está pensando que precisa ter? Nela mesma. E confiança em você mesmo, você já nasce assim. O Benjamin já é todo confiante. Mas não funciona. Quando eu boto a minha confiança em Deus, eu me torno uma pessoa confiante não em mim, mas em Deus. Não no que eu posso fazer. 2017. O que eu posso fazer? Vamos lá, pega aí uma agenda. Pega uma lista de to-do, tarefas. Pá. Uma folha de planejamento. Não, vou usar esse software aqui, vou lançar meus... Esse vai ser o ano da minha vida. Para com isso. Essa tua confiança vai te levar ao dia 31 de dezembro de 2017 ao estado depressivo. Que você vai olhar para trás e vai falar, eu sou um fraco mesmo, eu não... Para não falar outra coisa. Eu não levo jeito. Mas a nossa confiança em Deus, olha o que ela faz, verso 30. Quando a gente percebe o que Deus pode fazer, a gente descobre que o que Ele faz é sempre perfeito. Deus, cujo caminho é perfeito. Como viver isso tudo que nós estamos falando de forma prática? Como? Simples. Comece pela palavra. Davi nos diz isso, o Senhor está nos dizendo isso. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Não tem como ser mais claro do que isso. Eu posso só mudar a frase. Leia a Bíblia, ao invés de a palavra do Senhor comprovadamente. Leia a Bíblia. Meu amado, minha amada, você pode se surpreender quanto aos resultados que a palavra de Deus pode trazer na sua vida. Ah, mas eu já sou crente há muito tempo, eu sei disso. Eu sei, mas a gente tende a esquecer disso. Simplesmente experimenta começar hoje, não deixe para amanhã não.
Começa hoje, hoje é o primeiro dia da semana. Começa hoje a separar um tempo para você ler a palavra. Pode ser um tempão, pode ser um tempinho, não importa, começa. Leia a palavra. Sabe por quê? A palavra é o próprio Deus falando. Ler a palavra de Deus é como ter um encontro pessoal com o Criador do universo, um encontro pessoal com o Todo-Poderoso, um encontro pessoal com o seu Pai que te criou, um encontro pessoal com o seu Salvador. E aí Davi nos lembra, quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Não cometa loucura na sua vida de não fazer isso, de não buscar a palavra. Porque quem pode ser Deus além do Senhor que a Bíblia revela? Aonde podemos encontrar rocha, refúgio, auxílio, que não seja em Deus? Busca a palavra, porque a palavra me fortalece. Aparece aí no verso 32. Reveste de força. A palavra, eu sei que eu sou fraco. Nós cantamos isso há pouco e vamos cantar um outro que fala disso. Eu sei que eu sou medroso, não tem problema você se reconhecer medroso. É isso mesmo que eu quero que Deus fale para a sua vida, fale para a minha vida, que nós não somos super-heróis, que nós somos medrosos, que clamam por um ser superior, para um ser superior nos livrar. Deus me fortalece, me reveste de força. Deus me ajuda nas decisões da vida, me torna perfeito o meu caminho. Decisões na vida sempre nos deixam em crise, nós não sabemos o que fazer. Buscamos a palavra do Senhor, Deus fala conosco. E Ele nos ajuda nas nossas incertezas, nas nossas angústias. Eu não sei o que fazer. Deus te diz, meu amigo. Mas você tem que ter um encontro com Ele. Tudo começa pela palavra. Ele vai te falar. Ele me ajuda nessas decisões. Mais do que isso, Ele me treina para a vida. Vai aparecer aí no verso 34. Ele me treina para a vida, mas presta atenção, para a vida real. Não é para a vida ilusória. Faça um curso de coaching, faça um curso de investimento financeiro, e aí você terá a vida ideal. Essa é a vida ilusória. Não que isso seja ruim. Mas eu estou falando de prioridades. Deus te treina para a vida real, meu amigo. E como Ele faz isso? Teus pés se tornam ágeis. Meus pés, né, me tornam ágeis. Ele me sustenta. O simbolismo aqui, né, que o salmista nos traz, as minhas mãos, Ele treina as minhas mãos para a batalha, os meus braços se tornam tão fortes que eu consigo vergar um arco de bronze. A palavra de Deus também me lembra que Deus é protetor. Olha aí os versos 35 e 36. Ele é o meu escudo, Ele me sustém, Ele vem ao meu encontro, Ele desce. Ele está lá no alto. Eu tenho que olhar para o alto. Mas porque Ele me ama, Ele desce. Porque Ele quer me proteger, Ele desce. Ele vem ao meu encontro. E ninguém consegue torcer os meus tornozelos. Então a palavra de Deus me ajuda, me fortalece, me ajuda nas decisões da vida, me treina, me lembra que Deus é o meu protetor. A palavra de Deus me leva à ação, versos 37 e 38. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não fomos chamados por Deus para ficar assistindo o que Ele está fazendo. Deus me chamou, eu sou um eleito do Senhor. O que você faz? Nada, eu fico assim, de braço cruzado, vendo o que Deus está fazendo. Afinal, Ele é muito mais poderoso que eu, o que eu posso fazer? Eu não consigo ajudar Deus. Para com isso, você está equivocado. Ele é poderoso, você não pode ajudar Ele, mas Ele te convoca para a ação. Ele nos dá o privilégio de participarmos de forma ativa nos seus planos.
A oração é um exemplo disso. Por que que nós oramos se Deus é o Todo-Poderoso e sabe o que é melhor para a vida de qualquer pessoa? Por dois motivos muito simples. Primeiro, Ele nos instrui a orar, então é uma ordenança. Segundo, Ele quer nos dar o privilégio de participarmos das bênçãos que Ele derrama na vida das pessoas. Dona Braulio está com conjuntivite. Aí você sabe que a Dona Braulio está com conjuntivite. Aí você pensa assim, Deus também sabe que a Dona Braulio está com conjuntivite. Ela não está aqui por causa disso, eu imagino. Deus sabe que a Dona Braulio está com conjuntivite. Então, Deus vai abençoar e ela vai curar. Não necessariamente. Sabe o que Deus pode fazer? Reter essa bênção. Até que um servo se humilhe e diga, Senhor, traga cura para os olhos da Dona Braulio. Eu sei, é uma palavra forte, né? Reter bênção. Mas eu quero que você perceba o seguinte, Deus nos dá o privilégio de participarmos do plano dele, é por isso que nós oramos. E é por isso que quando nós não oramos, muitas vezes as coisas não acontecem. Oramos pela Dona Gilda essa semana, aqui está ela. Está tudo perfeito? Talvez ainda não, mas Deus está abençoando nas suas dores, nos médicos que estão cuidando dela. Porque nós estamos intercedendo. Deus nos leva à ação, mas o mérito das nossas ações sempre será dele. Aí vem do 39 até o 42, vou só destacar algumas palavras. Percebam como o mérito vem do Senhor. Eu não li o 37, volta lá, só para destacar algumas palavras. Olha o que Davi fala, como nós entramos em ação. Persegui, Davi, persegui, não voltei enquanto, depois é até uma palavra forte, né? Massacrei. Ou seja, foi Davi que fez, ele entrou em ação também, mas, aí vem o que eu estava dizendo, o mérito sempre vem do Senhor. Verso 39, deste-me força. Verso 40, puseste os meus inimigos em fuga. Verso 41 é fortíssimo. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. A ação do Senhor contra os inimigos de nossas vidas. Lembrando o que eu disse na introdução. Estou lembrando agora na conclusão. Não fique lendo um salmo como esse pensando em Saul, pensando nas batalhas de Davi, ou pensando somente em seres humanos, pessoas físicas. Lembre que nós vivemos batalhas espirituais que afetam a nossa vida física. Davi também vivia. Nós também vivemos. Por isso que Jesus, quando está falando que ele é a videira e nós somos os ramos, ele fala o quê? O mérito é sempre de Deus. E ele nos orienta, sem mim nada podeis fazer. Ou na NVI, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Foi essa a minha oração hoje pela manhã, diante do Senhor, diante dos compromissos que nós tínhamos com Deus e com pessoas, do curso de capacitação de professores que tivemos às 8 da manhã, do discipulado às 9 e deste culto às 10. Senhor, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Agora, quando Ele faz infinitamente mais do que nós imaginamos. E o que apresenta no verso 43, 44, 45, é Davi dizendo tudo que Deus fez na vida dele. Davi se torna um homem poderoso. Por quê? Porque na angústia ele clamou por socorro. Israel domina sobre povos maiores e mais fortes que eles. É isso que Davi quer dizer nesses versos. Povos que eu nem conhecia, povos gigantescos, eles estão se sujeitando a mim. Saul, a gente sabe a história, ele se suicida, comete suicídio. Davi torna-se rei, Deus abençoa a sua vida. E aí por isso que ele declara no verso 46, ele faz essa declaração linda. Leiam junto comigo todo o verso, vamos lá. O Senhor vive,
Bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Lembra quando eu falei que uma declaração de amor nós só fazemos quando nós temos uma motivação? Esta é a fonte, lembrar destas coisas que estão nesse verso, que o Senhor vive. E aqui a gente pode pensar além do pensamento de Davi, porque nós pensamos em Jesus também. Bendita seja Ele que é a minha rocha, exaltado seja o meu Deus. Essa é a fonte do meu amor, essa é a fonte da minha fé, essa é a fonte da nossa adoração, essa é a fonte do nosso louvor. Deus foi bom com Davi. Versos 47 e 48. Ele executou vingança. Deus é bom conosco também. Versos 49 e 50. Por isso eu te louvarei entre as nações. Cantarei louvores ao teu nome. É o que nós vamos fazer agora, por isso eu chamei a equipe. E o Salmo termina dizendo assim: Ele é bondoso. E aí ele direciona a frase com Davi, que é quem está fazendo essa oração. Mas ele fala, Ele é bondoso para sempre. Meus amados irmãos, Deus foi bom com Davi. Deus é bom conosco sempre. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Por isso, a canção que eu te convido a adorar agora diz: seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção, ouvir a tua voz e obedecer, mesmo quando nós nos sentimos fracos, mesmo quando nós estamos tristes, mesmo sem direção, como Davi estava nesse Salmo 18. Tu serás a nossa força, a nossa salvação, a alegria do nosso coração. Para o alto e avante. Você não precisa ser um super-herói para ter sucesso, não só em 2017, mas na sua vida. Vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso culto louvando a Deus com esta canção.